por gentileza, só para a gente ler aqui, porque a Nina repetiu e eu quero usar como parte da minha introdução, para a gente depois ler a palavra do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Muito bem, vamos ler juntos? Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esperando o quê? A vinda do Senhor Jesus. Você está esperando a vinda do Senhor Jesus? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Hoje vamos tratar do tema como vencer o pecado. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10, é o texto que nós usaremos para o nosso estudo hoje. A origem das contendas. Eu quero convidar a igreja, mesmo assentada, a ler comigo. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infieles, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Senhor, atendendo à oração que já foi feita aqui, nos ilumine, nos edifique e nos transforme. Amém. Como vocês já sabem, estão mexendo na reforma da igreja. E, inicialmente havia umas trincazinhas na parede, e aí falaram com o Luiz assim: Luiz, por favor, tira essas trincazinhas aí. Só que o Luiz, um bom trabalhador, ele pegou e começou a tirar aquelas trincas, e quanto mais ele cortava, mais profundo era, e ele fez um rasgo na parede, né? E depois teve que cobrir aquilo com massa nova para que ficasse bom. Se ele fizesse apenas, por exemplo, uma massazinha por cima da trinca e pintasse, daqui a pouquinho ficaria pior. Assim também é quando nós temos algumas febre, e aí a gente fica preocupado com a febre, toma um antitérmico, e a febre abaixa, some, mas depois ela volta. O que nós precisamos fazer? Procurar um especialista para exame, para detectar, porque a trinca revela um problema maior interior, e a febre revela uma possível infecção. Então a gente precisa tratar de dentro para fora. A nossa vida espiritual também é assim. Precisamos ter um cuidado muito especial da nossa vida e do nosso coração. E é isso que Tiago está tratando aqui. Tiago aqui é o Tiago, praticamente todos os comentaristas, os comentadores, eles admitem ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. E ele trata para uma igreja, para o povo que estava no seu tempo, que tinha um problema gravíssimo, que estava vivendo tempos difíceis de provação, e eles passavam por humilhações
opressões por pessoas mais bem empossadas. Eles também tinham no meio da igreja pessoas que buscavam posições de exaltação para aparecer perante os outros. Tinha aqueles problemas daquelas pessoas que tinham uma vida religiosa, que pregava e não vivia aquilo que pregava. Tinha outras pessoas que estavam vivendo deliberadamente no mundo, na igreja e no mundo, com práticas anticristãs e fazendo isso como se fosse uma coisa muito normal. E começou a haver muitas contendas, muitas guerras, muitas brigas dentro da igreja, inclusive com muita maledicência. E o Tiago, né, o irmão do Senhor Jesus, o nosso irmão em Cristo, Tiago, ele escreve esta carta, e esta carta, com tudo aquilo que estava acontecendo, tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje. Muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Às vezes eu me deparo, estava até conversando agora aqui, com algumas situações que eu olho e vejo algumas pessoas e me lembrei, por exemplo, de Jesus falando assim: são como ovelhas que não têm pastor, que são levadas por qualquer vento de doutrina. E aí tem algumas profecias que são ministradas, mas são profecias, são jargões que são julgados como se fossem profecias, porque para mim, se é profecia, tem que ter o endereço, tem que ter o local e tem que ter a origem. Então eles fazem alguma coisa, a pessoa vai para casa feliz da vida e não acontece, ele volta e acredita em novas profecias, e assim vai vivendo aquela vida sem sentido, porque vive apenas na experiência e não tem um embasamento naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E aqui nós vamos aprender algumas coisas hoje. Eu espero que saiamos daqui mais santificados, ou pelo menos com muita disposição de nos santificar. Ele já havia falado sobre a sabedoria que vem lá do alto, e agora ele fala das origens das contendas. E eu quero trabalhar aqui em 3 ângulos diferentes para que a gente possa entender isso. Em primeiro lugar, nós precisamos saber a origem do problema. Onde nasce o problema? O problema do pecado, aquilo que é realizado. Ele começa dizendo assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, havia guerras e contendas entre o povo de Deus. Não é diferente hoje, de forma alguma. Não, nós presbiterianos somos melhores. Não, nós batistas, não, nós temos batismo com o Espírito Santo. Nós temos isso. E fica essa discussão, essa briga feia, essa guerra e essas contendas entre irmãos. Eu que vou fazer. Não, eu faço melhor. Não, eu que tenho que aparecer. Não, isso aí eu não faço, não carrego isso aqui, não. E a gente começa a viver assim, de uma forma bem parecida com o que estava acontecendo no tempo de que Tiago escreveu essa epístola. Então ele diz que havia um problema, guerras e contendas. A palavra guerra aqui, tem 2 palavras, guerras e contendas. A palavra guerra, ela é relacionada, ela tem um sentido de um estado crônico, de um avanço de guerra, de uma campanha de guerra, assim, na crônica, naquele momento terrível que vai acontecer, tudo está programado, então está tudo já dentro do que é para a guerra. O estado crônico, não tem como sair. E a contenda seria mais ou menos como se fossem as batalhas, alguma coisa separada, e não aquele momento todo da guerra. Então você tem essas 2 coisas que estavam acontecendo. Então você tinha um momento em que a igreja estava em guerra entre si, e também, por consequência disso, você tinha aqueles problemas que iam surgindo, um brigando contra o outro, inclusive a maledicência, está aí no versículos 11 e 12, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso estava como acontecendo ali no meio daquele povo. Então essa origem do pecado, o que causava isso, não é a guerra em si, mas o que. E aí ele diz, de onde procedem? E aí ele fala, guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então o que ele quer dizer aqui é que o problema tem origem no coração.
É no interior, vem do coração. E se você ver aqui, há uma guerra da carne, da natureza carnal, humana, projetando-se, e à medida que isso vai projetando, resulta então em guerras, contendas, maledicências e tudo mais que está aqui. Olha só o que mais que acontece, versículo 2, cobiça. A cobiça é algo do coração, não é algo externo, não é uma ação. Então o problema maior do pecado não é o que se faz, mas por que se faz. O pecado seria como a febre, o pecado seria como a trinca, eles evidenciam, quando você pratica um pecado, e você volta a praticar aquele pecado, e você começa a praticar aquele pecado, isso está mostrando que o seu coração não está bem, que o seu coração está estragado, corrompido, há uma infecção espiritual no seu coração. Por isso, então, muitas pessoas equivocam-se pensando que não fazer coisas lhe tornará uma pessoa santa. E não. Eu posso me excluir de tudo neste mundo e ainda assim ser uma pessoa vazia e ir para a condenação eterna. Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não ouço música que não seja evangélica, eu não vejo televisão, eu não uso isso, eu não uso aquilo outro, eu não uso aquilo outro, e ainda assim estar condenado. Por quê? Porque não é aquilo que eu faço ou não faço, aquilo que eu faço evidencia. Eu posso muito bem não estar praticando, mas o meu coração está cheio de cobiça. E aí então ele vai dizer que eles cobiçam e nada têm, matam, invejam e nada podem obter, vivem a lutar, a fazer guerras. Por que eles não têm? Primeiro, não pede, quando pede para esbanjar-se. Qual é o mal que está sendo evidenciado aqui? O mal aqui é o egocentrismo, é a egolatria. Qual é o ídolo deste povo aqui? É o próprio eu. E aí condena-se muito cultos idólatras, e às vezes nós idolatramos o nosso próprio eu. Eu tenho que estar no centro. Aí então você vê muito, eu vou para uma igreja desde que lá me satisfaça. Eu permaneço na igreja porque me tratam muito bem. Eu permaneço ou vou para a igreja porque fazem coisas para mim. Ou você precisa aceitar, o que eu vou ganhar com isso? Eu. Se eu sou eleito para alguma função na igreja, eu fico. Se eu perder uma eleição, eu saio. Recentemente eu ouvi uma conversa dessa, quando alguém concorrendo ao presbiterato, ele já era presbítero, e ele perdeu a eleição, ele saiu da igreja. E graças a Deus que ele perdeu a eleição, porque ele não estava apto para ser presbítero dessa forma. Tudo gira em torno para mim, olha, cobiçais e nada tendes. E tudo que eu quero é para usar para o meu próprio deleite, esbanjardes em vossos prazeres. O que eu vou ganhar, o que é bom para mim, o que eu tenho com isso. E aí este ego toma conta do lugar que deveria ser de Jesus. E é isso que Tiago está condenando, como o seu coração tem um grande ídolo, você mesmo. Você é egoísta. Então você precisa tirar isso da sua vida. E aí agora, eu paro para fazer uma breve aplicação deste primeiro ponto na nossa vida. Sabe, nos últimos 2 meses eu tenho sido muito confrontado com o meu coração, pelo Espírito Santo. Eu tenho sido muito confrontado e tenho sido muito dolorido, porém edificante para a minha vida. E eu tenho orado para que o Senhor sonde o meu coração, porque o meu coração ele é por demais enganoso e não confiável, porque normalmente
o mesmo ato que eu possa condenar para o outro, quando é para mim, eu vou arrumar um jeitinho, eu vou mudar a estratégia. Então, eu preciso parar e olhar para dentro de mim, e talvez conversar comigo mesmo, como o salmista Davi conversava, porque estás abatido, ó minha alma, diz, o que está acontecendo no meu coração? E pedir ao Senhor que sonde o coração. O Salmo 19, ele diz assim, absolve-me daquelas até que me são ocultas, ou seja, o meu coração ele pode enganar a minha própria alma. Então é necessário que busquemos ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele faça aflorar aquilo que não é dEle, aquilo que aparentemente, aquilo que parece piedade, mas não é dEle. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre a questão dos cultos aos anjos, sobre os misticismos, e ele vai dizer assim, tem aparência de piedade. Então nós precisamos fazer isso, buscar o Senhor para que Ele mova o nosso coração, traga aquilo que nós precisamos de mudar na nossa vida. Então o grande problema é o pecado, ele tem origem no coração, e o nosso maior problema é que nós somos nossos próprios ídolos, e isso é grave, isso é grave. Em segundo lugar, nós precisamos saber a natureza deste problema. Então, a natureza ela é espiritual. Se você olhar a primeira palavra do versículo 4, qual é aí, por gentileza? Leiam bem alto, só a primeira palavra. Infiéis. Infiéis. Não era uma mensagem muito boa para se pregar numa igreja, concorda? É como se eu virasse para vocês e falasse assim, vocês são infiéis, apontando o dedo. Ele está apontando o dedo. Infiéis. A literalidade desta palavra é adúltera, ou seja, alguém com infidelidade nos votos maritais. Isso era usado para mostrar quando o povo de Israel começava a adorar outros deuses. E aqui ele está dizendo, qual é o problema espiritual aqui? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, aqui é zelo, né? A gente não pode confundir esse ciúme aqui com o nosso ciúme. O nosso ciúme ele é doentio, o nosso ciúme ele é pervertido, ele é pecaminoso. Mas quando eu falo do ciúme do Espírito Santo, é o zelo, ele não divide, ele não quer dividir você com ninguém. É com o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aí ele pergunta, veja bem o que está acontecendo, e está acontecendo que aquele grupo, que se diz cristão, agora está vivendo também no mundo. Aquele que quer viver os prazeres do mundo e no aconchego da igreja. E mais do que nunca eu tenho visto assim, com muita intensidade, pessoas declaradamente vivendo dessa forma. Depois, lá no versículo 8, ele chama assim, homens de ânimo dobre, ou seja, que tem um momento para cultuar a Deus e um momento para os prazeres do mundo. Sabe, não faz mais diferença, o caráter já não é diferenciado, não existe alguma coisa que muda e que conduz o conceito de vida, porque quer o prazer deste mundo, ao mesmo tempo quer ter certeza da salvação, quer o sacrifício de Cristo, mas não quer abrir mão deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que fazer o quê? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É meio
é meio contraditório, né? Sacrifício, morte. Mas sacrifício vivo é justamente você morrer para as vontades estabelecidas e dos princípios desse mundo. E mundo aqui não é o cosmos, é o sistema corrompido. É aquilo que vem contra a palavra de Deus. Nós temos visto autoridades nossas dizendo o seguinte: precisamos destruir, desconstruir os princípios cristãos. Precisamos desconstruir, por exemplo, os costumes e a família tradicional. As nossas autoridades estão tentando legalizar isto. E os ataques é este tipo de coisa que é chamado mundo. Você tem pessoas que se dizem cristãs, são líderes e que também estão pensando que precisam reescrever a Bíblia para adequá-la aos pecadores que não querem abandonar os seus pecados. E isto é o sistema corrompido. E há aqueles que se agarram a este mundo, que precisam ser confirmados neste mundo, que desejam as coisas deste mundo, que amam as coisas deste mundo, pessoas que se gastam muito mais nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. E Tiago deixou muito claro aqui, dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Se o Espírito Santo habita o nosso coração, certamente nós não estamos para ser divididos com este mundo. Não existe isto. Então, este é um problema gravíssimo, em que há uma deslealdade com Deus. A visão aqui é a seguinte: imagine qualquer um, homem ou mulher, mas vamos pensar no tempo de Tiago, em que a mulher não tinha os mesmos benefícios que ela tem hoje, ou aprovação, ou aprovações que tem hoje, e que ela era inteiramente dependente do marido. Casasse então com um marido excelente, e este marido dava tudo que ela queria, precisava e quisesse, e ela cuidando dela, e de repente ela começa a traí-lo. Pode ser ao contrário também, se você achar melhor para o nosso contexto. Mas estou dizendo no contexto de lá. Não seria algo absurdo? É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão sendo adúlteros, porque vocês estão deixando aquele que mora em vocês, que deu a vida por vocês, que mora em vocês, que transformou a vida de vocês, que sofreu tudo por vocês, inclusive a ira por vocês, para ficar traindo o Senhor Jesus com o mundo. A deslealdade, o problema aqui é espiritual, é revolta contra Jesus, é rebeldia contra Jesus. É por isso que eu volto no primeiro: o nosso coração pode estar sujo, e isso vai refletir, na maioria das vezes, naquilo que nós fazemos. Então, o problema vem de dentro. E não é nosso mesmo, é o coração. Segundo, é um problema espiritual de deslealdade com Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos saber como vencer este problema. Mas antes de entrar nisso aqui, ele apresenta no versículo 6 como se fosse o centro, o alvo dessa mensagem. E ele diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos. Sabe o que a palavra significa, a palavra resistir nisso aqui, nesse texto, no original significa? Significa um exército preparado e disposto para a batalha.
O que Tiago está falando aqui é que se o povo continuar na desobediência, ele está chamando a guerra de Deus contra ele. Deus está de prontidão para desembainhar a sua espada e ministrar juízo sobre aqueles que desobedecem o Senhor, cujo coração está cheio de egocentrismo, que ele é o centro de tudo, e que por isso ele precisa dos benefícios, e inclusive ele pode escolher servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele diz, se você tiver cuidado, ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Como que nós vemos então e podemos resolver este problema? Aqui tem umas coisas que eu quero chamar a atenção a partir do versículo 7. Por gentileza, acompanhe firmemente comigo aí, e eu quero que o Espírito Santo, como sempre, lhe dê muita visão desse texto, porque isso é muito importante para a nossa vida. De que forma, então, que eu posso ou devo, ou o que eu devo fazer para vencer este pecado e transformar a minha vida num servo do Senhor fiel? Primeira coisa, sujeitai-vos. Se você olhar todos os verbos aqui agora, sujeitai-vos, resistir, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai. São verbos que têm uma conjugação que dão uma ideia de uma ação urgente. É o chamado aoristo imperativo. E quando você tem esta declinação do verbo, é algo que é um chamado para ser realizado com urgência. Tiago está chamando para hoje, para agora, para este momento. E a primeira coisa é sujeitai-vos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E aí, esse sujeitai-vos, ele tem uma conotação militar de posição, de status. Ou seja, um que é soldado não pode querer ser um general. Ele precisa contentar-se com aquilo que ele é. Conhece-se o seu status, a sua posição, conhece o seu lugar e ao mesmo tempo reconhece o lugar do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, perante o Senhor, diante do Senhor. Então você é chamado para olhar para você mesmo como um pecador, carente, já redimido, glória a Deus, mas carente, necessitado, e para um Deus santo cuja santidade foge à nossa compreensão. Vamos lembrar aqui de algumas coisas importantes aqui. Vamos lembrar aqui dos pais de Sansão. Os pais de Sansão, quando o anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo do Senhor, apareceu para eles, ele disse para a mulher assim: olha, nós vimos o Senhor e ele não nos matou. É o reconhecimento de que ele merecia morrer na presença do anjo do Senhor. Você tem também, eu vou dar um salto a mais para a gente entender, voltando um pouquinho para a visão de Moisés. Quando Moisés vê a sarça, ele se aproxima, a ordem é: tira a sandália dos teus pés. Ou seja, você é criado, você é servo, eu sou Deus. Ele tira, ele obedece. Depois você tem Josué com a mesma ação na entrada de Jericó. O anjo do Senhor aparece, capítulo 5 de Josué, o anjo do Senhor aparece e diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ele obedece, ele adora. Você tem o próprio Daniel orando ao Senhor e dizendo assim: ao Senhor pertence a glória, a nós o corar de vergonha.
Você tem esses acontecimentos, você tem Pedro, quando o Senhor ressuscita, ele pula do barco porque ele está mal vestido, é o temor. Tem Isaías, quando vê o Senhor também, ele cai por terra, é o reconhecimento dessa distância que há entre o pecador e o santo. Sujeitai-vos significa reconheça o seu lugar e reconheça o lugar de Deus. Esteja contente no seu lugar. Mas tem mais, ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então sujeitar e resistir é algo para ser imediato, tem que ser algo feito agora. E resistir ou opor-se ao diabo, ele é seguido por um verbo no futuro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é consequência, ou seja, o diabo só fugirá de você se você resisti-lo. Agora, não dá para você resistir o diabo por você mesma ou por você mesmo. É preciso você sujeitar a Deus. É preciso você estar em Deus primeiro. E aí é que entra um grave problema que eu citei no início. As pessoas acham que deixar de fazer coisas a tornarão santas, piedosas. Elas poderão vender uma imagem de santas, uma imagem de piedosas, mas a única maneira de santificar-se é aproximar-se do trono santo do Deus Santo. À medida que você se aproxima de Deus, tem intimidade com Deus, que o Espírito Santo começa a agir no seu coração, ele começa a julgar para fora, a expulsar do seu coração a sua carnalidade, lhe dando força para você vencer, e aí você resiste a Satanás. Tem muitas pessoas brincando com Satanás, estão longe de Deus e estão tentando resistir a Satanás e não conseguirão. Não conseguirão. Nós não podemos nunca pensar que temos força para vencer sozinhos. Este foi o pensamento de Pedro. Ele disse, não, eu irei contigo até a prisão, até a morte eu irei. E aí logo em seguida, uma criada perguntou para ele, não tem nada a ver com esse homem não. Negou o Senhor Jesus. Eu não disse que o nosso coração é enganoso? O de Pedro também era. Resistir ao diabo. Para eu resistir, eu preciso estar cheio de Deus. Não tem como. Eu posso ir para um monastério, ficar distante de todo mundo e ainda assim ser vazio de Deus. Para que eu seja verdadeiramente santificado, eu preciso que Ele me encha. Eu tenho as minhas anotações, as minhas devocionais. E eu vou, à medida que vai surgindo coisas, eu vou anotando para reler depois aquilo que eu estava conversando com o Senhor. E eu estou tendo um capricho de todo final da página eu escrever o seguinte: Senhor, aprendi isso com um escritor. Senhor, nunca me tire mais este privilégio, essa bênção de estar com o Senhor neste momento, no meu lugar secreto. Não me deixe sair desse lugar secreto nunca mais. Às vezes a gente engana um pouquinho. Lá que tem 2 picapes lá em casa, que uma sai 3 e pouca, outra sai 4 e pouca. Aí eu sempre levanto na segunda, né? Mas aí tem vezes que a gente erra, levanta na primeira, aí já levantou, já era. Mas a questão é momento seu, pode ser meio-dia, pode ser 1 da tarde, pode ser que hora for. O seu lugar secreto com Deus, não abra mão disso diariamente. Porque se você não buscar o Senhor para encher o seu coração, você se tornará uma pessoa legalista e não uma cristã piedosa. E ele continua. Aí então você resiste e ele foge. Aí ele continua dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Deus se deixa achar. Li certa vez que é como se, numa linguagem bem humana, é como se Deus lhe esperasse no seu cantinho da oração. Ele é onipresente, sei disso, mas é como se Ele esperasse você no cantinho da oração.
naquele momento seu, você e Deus, Ele já está lá te aguardando. Ele quer que você o busque e se achegar. Quanto mais você se achega ao Senhor, mais Ele se revela a você. E Ele se revelando a você, você vai sendo destronado, despedaçado. Porque às vezes você levantará daquele momento seu do lugar secreto como se tivesse tomado uma coça. E você se achega e o Senhor se achega, então há uma intimidade maior. Ele continua dizendo, só assim você poderá então purificar as mãos, você que é pecador, nós somos pecadores, e lá para eles. E ele fala, homens de ânimo dobre, quer dizer, aquele que serve a Deus e ao mundo. Ele está falando aqui, inimizade de Deus, a amizade com o mundo e a amizade com Deus, não tem jeito. A gente aqui vai trabalhando, pode perguntar. É quando ele chega para você e começa a lhe mostrar alguma coisa para tentar você, porque você é tentado não pelo diabo, você é tentado pela sua própria cobiça. Mas quando você está cheio de Deus, a sua cobiça não lhe deixará. Então você resiste cheio do Espírito Santo e ele veio para lhe promover um desvio, e aí então ele vai parar de agir. Nós temos o dia mau, né? Em que ele, então, ele não ficará próximo de você, ele sairá. Não significa que ele ficará sempre fora. Mas quando ele vem contra você, você estando cheio do Espírito Santo de Deus, próximo de Deus, resistindo àquilo que Ele está oferecendo. Tem uma mala de dinheiro aqui, olha, você poderia vender isso ou fazer aquilo, falar uma mentirinha aqui, e você diz não, por causa do Espírito Santo, está no seu coração, então Ele vai deixar de lhe tentar sobre aquilo, Ele vai sair para outro lugar. Chegai-vos a Deus, purificai, pecadores. Pare de servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo, é isso que ele está dizendo. Limpai o coração. De que forma agora ele vai tratar? Veja bem, nós começamos com o coração, ele está terminando com o coração. Olha só, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago está mandando o povo ser triste. Tiago está mandando o povo chorar. O que significa isso? Ele não está dizendo do riso de alegria, de comunhão. Ele está dizendo daquele que tem prazer no pecado, prazer no mundo, que se alegra com o mal feito e tem aquele riso irônico, aquele riso que satisfaz a carne. Ele está chamando aqui ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento não tem muito a ver com palavras, tem a ver com ações, e o coração precisa ser quebrantado. Se o coração não for quebrantado, não haverá arrependimento. Haverá remorso, mas não arrependimento. Quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, prega a mensagem de Jesus Cristo como crucificado e ressuscitado, diz o texto que compungiu-se-lhes o coração, o Espírito Santo tocou lá dentro. Se não houver mudança no coração, não adianta a nossa religiosidade. Nós seremos juízes de todos e iremos juntos para o inferno. É necessário que haja purificação de dentro para fora, e quem opera isto é o Espírito Santo do Senhor. Então ele vai dizer: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, que haja realmente uma transformação, e você começa a ficar triste com a vida que você tem levado, e você se quebranta diante do Senhor, e alguém quebrantado diante do Senhor não dará gargalhadas. Pelo contrário, a presença do Senhor não há outro lugar a não ser, outra ação a não ser chorar diante de uma exposição desta.
O problema é meu, não sei de vocês, é que a gente não chora mais por causa do pecado. Não há mais tristeza por causa do pecado. Peca-se, não, Deus é bonzinho, Ele perdoa. Perdoa aqui, Senhor, perdoa, tá bom. E vão vivendo, tocando a vida. Não há uma sinceridade, não há um coração realmente arrependido que demonstre isso. E tem uma coisa, o Senhor ama tanto aquele que se arrepende, que um rei terrível, chamado Acabe, se humilhou. E quando ele se humilhou, Deus disse: vai lá, Elias, e fala com ele. Aí ele chegou lá e profetizou: olha, vai morrer você, vai morrer sua mulher, vai morrer todo mundo seu, vai ser um problema terrível aqui. E ele se humilha naquele momento, e o Senhor fala assim: porque ele se humilhou, eu não farei tudo isso nos seus dias, farei no dia do seu filho. Deus, Ele é fiel quando Ele promete, quando há arrependimento. E aí Ele encerra dizendo assim: humilhai-vos na presença do Senhor. E Deus trabalha sempre com a questão lógica. A lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa, né? Se você se quebranta, se você se humilha, Ele se exalta. Se você é soberbo, você tem agora um general espiritual com a espada pronta para lhe meter juízo. Se você se humilha, Ele lhe exalta. O que é humilhar? Humilhar não é você vestir roupas velhas. Eu conheci um homem, coitado, que ele entendia isso. Ele era bem de situação, e na igreja ele ia sujo. Ele ia com roupa suja, roupa um pouco rasgada e roupa suja. Para outros lugares, não. E ele disse assim, certa feita: não, eu tenho que mostrar a humildade. E ele estava equivocado, coitado. Estava equivocado. Humildade não significa isso. Você pode ter alguém que vista roupas de marca caríssimas e pessoas humildes. E pode ter alguém que não tem o que vestir direito e uma pessoa totalmente exaltada. Humildade é você reconhecer o seu lugar de pecador, como todo mundo. Nem melhor, nem pior. Reconhecer todas as pessoas com igualdade. E isso fere o meu coração. Como nós tratamos com diferença pessoas. Se é famosa, se é rica. Isso, sabe, isso fere muito o meu coração. Fere muito o meu coração. Humildade é você saber que todos nós estamos num local, num lugar, num estado que merecemos a mesma coisa: condenação. Se estamos salvos é pela graça e misericórdia do Senhor. É por isso que eu me alegro quando Deus salva alguém na hora da crucificação. Isso me alegra, porque não há mérito em nascer no lar evangélico, não há mérito em ir na igreja, não há mérito em ler a palavra, não há mérito em orar, não há mérito em ser crente. O mérito é todo do Senhor Jesus, é todo dele, é todo dele. Quem me dera se as pessoas morrendo se convertessem de verdade ao Senhor? Quem me dera. Mas e aqueles que nasceram, que trabalharam muito no reino do Senhor? Glória a Deus pela vida deles também. Não interessa se trabalhou muito, trabalhou pouco, desde que foi salvo, isso é maravilhoso. Humilhar é reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Deixa eu só ler para vocês, eu leio esse texto todo dia, quando eu oro por duas mulheres que fazem parte da minha família, e eu oro com a Bíblia aberta, então eu oro para que elas sejam dessa forma. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 18, fala sobre Abigail. Primeiro, uma mulher que toma uma decisão para amenizar um problema gravíssimo que estava para acontecer. E ela se humilha aos pés de Davi.
E ela pede perdão pela transgressão dela, porque ela associa a transgressão do esposo a ela também. Quando chega no versículo 32, Davi diz assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma. Mas quando chega no versículo 41, Nabal já morreu e Davi a toma por mulher. E quando eles vão buscar a Abigail, diz o versículo 41, então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, antes de ler, quem era Abigail? Era mulher de um homem muito rico. Ela tinha servas. Mas olha só o que ela diz: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Isso é humildade. Ela poderia requerer assim, não, eu vou, mas preciso de 5 criadas que façam isso, que façam aquilo outro, afinal, eu também serei sua esposa e eu venho de uma família rica. Não, ela falou o contrário. Eu serei criada dos seus criados. Isso é humildade. Aquele que se humilha, Deus exalta. Deixa Deus agir na sua vida. Você não precisa aparecer, você não precisa falar para os outros o que está fazendo. Se Deus quiser que os outros saibam o que está fazendo, Ele mostrará. Apenas sirva ao Senhor. Apenas sirva o Senhor com aquilo que Deus lhe deu. Não sirva o Senhor com aquilo que Deus não lhe deu. Sirva o Senhor com aquilo que Deus lhe deu. Ele deu habilidade. Alguns ele chama para ser Bezalel e outros Aholiabe. Bezalel ele encheu do espírito, de sabedoria e de conhecimento para fazer a obra em madeira, e ele chamou Aholiabe para ser o ajudante e encheu de sabedoria também, cada um na sua função. Mas Deus ama aquele que se humilha. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo para trabalhar isso no seu coração. Olhe para dentro de você agora, tira assim, apenas alguns minutinhos, ou mesmo antes de 1 minuto, tire e olhe para dentro de você, peça ao Senhor para entrar no seu coração.